de fé. Palavra de cura. Palavra de bênçãos. Palavra de ensinamentos. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é o que, infelizmente, existe hoje depois da queda de Adão. O salário do pecado não é outro senão a morte. Agora deve ser lembrado que o homem não foi feito para morrer. Você tem notado até a criação, quando está morrendo, sangrada, acidentada, ela esperneia, não desejando morrer. Ninguém deseja morrer. Porque isso tem uma origem correta. Não desejar envelhecer, não desejar morrer, é porque nós não fomos feitos para morrer. Porém, o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Isso está lá em Ezequiel também, capítulo 20. Toda alma, todo ser que pecar, este morrerá. Porque pecar quer dizer transgredir a palavra de Deus, transgredir os padrões estabelecidos por Deus. Pecado é errar o alvo é Cristo, e não acertar a Cristo, estaremos errando ao alvo, estaremos pecando. Deus não aceita isto em nós, ver nós errando e nos abraçando a outro Deus, a outros deuses. Já visto que lá no Decálogo de Êxodo, capítulo 20, foi o primeiro mandamento que ele estabeleceu: não terás outros deuses. Porque ele exige prioridade. Quando Adão e Eva não o priorizou, aceitando o conselho da serpente e não ficar com o conselho estabelecido por ele, ao tocar na árvore da ciência do bem e do mal, lá em Gênesis 3, eles foram expulsos do jardim do Éden, por desviar-se, não dando atenção às recomendações de Deus. Esta é uma lei inviolável, nunca será mudada. Todo salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá, sabe? Esta é a exigência de Deus: não pecar, não errar o alvo, não distorcer a palavra de Deus, como Eva permitiu a serpente distorcer para ela lá em Gênesis 3, quando Deus tinha dito: no dia que tocares nesta outra árvore, porque lá existia duas árvores, a árvore da vida, que é Cristo, é a palavra, e a árvore da ciência do bem e do mal, que é a interpretação errada da palavra, que é o diabo, não é? Então foi estabelecido e bem claro ali: não toques. Mas o dia que Eva errou o alvo, ou seja, deixou errar o alvo, porque você peca quando você permite pecar, não te permite, você te libera, é nós que nos liberamos a errar, a pecar, entramos no estado de descuido e da vulnerabilidade da vida,
E lá no terreno da vulnerabilidade, o diabo vai te pressionar a errar o alvo, a pecar. Portanto, nunca fuja dos terrenos de Deus. O único terreno de segurança que Adão e Eva tinham para ser protegido era a palavra, eram os princípios, era o padrão de Deus. Quando eles deram ouvido a outra voz, que era a voz da serpente, lá em Gênesis 3, eles foram expulsos do lugar onde Deus os havia colocado. Não é Deus que nos tira, é você que lhe permite ser tirado através de sua má escolha, viu? Através de nossos descuidos, nós nos permitimos ser tirados do lugar que Deus nos colocou. Lembra de Sansão? Ele lhe permitiu se envolver com Dalila e foi realmente tirado daquele lugar glorioso, o qual ele viveu por muitos anos, que era em Cristo. Davi lhe permitiu se embaraçar com Betseba e ali pagou um preço caríssimo. No Salmo 51 você vê lá quanto ele pagou por lhe permitir ser levado pela concupiscência da carne. Com razão, o apóstolo São João nos recomenda de termos cuidados com 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência quer dizer desejos. Termos cuidado com estas coisas, porque são elas que nos tira do original, são elas que nos desoriginaliza, porque o mundo hoje, as pessoas não estão mais originais, famílias, seres viventes com um comportamento todo desoriginalizado na terra hoje. É porque lhes permitiram sair do padrão de Deus, ou um passo só fora desta palavra, deste padrão de Deus, é o suficiente para te levar a uma desgraça na sua vida. Cuidado, cuida-te de ti mesma, menina, menino, rapaz, senhor, senhora. A vigilância não é só quando está jovem, até velhinho você tem que estar te policiando, porque senão o diabo lhe dá rasteira e você cai. Ninguém é bom. Então guarde isto aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Pagamos este salário até hoje, desde Adão, o pecado de Adão. Toda a raça humana de lá para cá vem pagando este salário, esse preço do pecado, que é doenças e, por fim, a morte. Ao ponto de Davi escrever no Salmo 90 que o homem não é mais vida eterna como era para ser lá em Gênesis 2. O homem vive 70 anos, Salmo 90. Quem passa disto é enfado e cansaço. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Queira ou não queira, todos nós, humanamente falando, temos que pagar esse preço até que Jesus venha e restaure esse corpo mortal, terreno, cheio destas qualificações de pecado, para nos dar um corpo de novo, eterno, restaurado como o dele é. Pense nisto. Mas morrer em Cristo, Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 14. Morrer em Cristo ainda é bom, porque temos direito de ter uma melhor ressurreição, que João escreveu em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas morrer sem Cristo, aí é outra morte,
que é a separação eterna de Deus. Aí é uma morte mais cruel, viu? Se tem que morrer, morra em Cristo. Todos nós teremos se Jesus tardar. Mas procure estar em Cristo para que você tenha esperança de uma melhor ressurreição. Para a vida, não para a morte plena e sempre. Deus te abençoe. Pense nisto, medite nisto e foca isto. O melhor da vida é Cristo em você. Paz de consciência, paz de espírito, será esta vida ter Cristo em você. Pense nisto, criança, jovem, adolescente, senhor, senhora. Isto é bom para você, isso é remédio para a sua alma. Deus te abençoe.